de um luto não superado, não vivido de forma leve, um luto ele vai ficar sempre, para sempre nas nossas células vivas. Um luto, ele mesmo que a gente acredita que a dor vai acalmando com o tempo, a gente pode contrair doenças, depois de muito tempo elas podem se manifestar. E a gente aprendeu que o luto ele causa depressão, ele causa tristeza, ele causa certas coisas, né? Só que a gente não aprendeu a colocar isso na prática. O que essa tristeza traz pra gente? Oi, colegas que estão chegando, bom dia. Lucilena. Olá, Marta Boutique, já esqueci o teu nome, faz dias que você não estava. Não tem o teu nome aqui no teu perfil, fui espiar lá. Então, muito bem-vindas, bom dia. Então, hoje a gente vai falar sobre algo difícil, algo triste. Tem uma convidada que é também uma terapeuta da medicina germânica. Ela trata bastante pessoas com câncer, pessoas com... É Marta, né? Prazer te ver aqui de novo, né? Ela trata mais pessoas com doenças diversas, né? Ela já faz mais tempo que ela é terapeuta. E eu estou terapeuta da medicina germânica para diabéticos. Lucilena, que está aqui, está na comunidade, já fez várias terapias comigo, já está continuando, né, na busca dela, né? Então, ela já está superando a diabetes do jeito dela, né, da caminhada dela, né? E cada pessoa que aprende a olhar para a própria dor e aprende a dar um novo significado para a vida, aprende a descobrir onde estão as feridas emocionais, as feridas que fazem o biológico responder. É uma pessoa que consegue, aos poucos, fazer a autocura. E não tem como a pessoa que faz a autocura não descobrir a própria luz interna, aquilo que está sendo ofuscado. A minha convidada, não sei se ela esqueceu, mas eu vou ligar aqui, entrar no WhatsApp para ver se ela aparece, porque ela está bastante ocupada, sem problemas, mas eu vou procurar aqui, ver se eu acho ela, se ela vem. Então, mas voltando à minha concentração, que não tem como uma pessoa aqui que se trata da diabetes e melhora da diabetes, não descubra seu próprio potencial, porque a diabetes ela vem porque a pessoa ofusca aquilo que está, a pessoa não sabe, não consegue descobrir a própria dor, né? E também esse mês agora, dia 21, vai ser o dia do Alzheimer, que é visto como diabetes tipo 3. E estudando mais sobre Alzheimer, eu vejo que ele, de fato, ele tem tudo a ver com a diabetes tipo 2, com a diabetes normal e com essa falta de brilho na vida, na falta de felicidade, na falta de alegria. E o que faz um luto na vida de uma pessoa? Ele faz a pessoa apagar a própria vela, né? Se a gente for comparar o que é uma pessoa, né? Aqui tô com um copo de água, mas eu tenho copos assim que eu tenho a vela dentro no meu altar, né? Então, quando a gente tem uma vela acesa ali, e tem muitas turbulências em cima dessa vela, ela não tem oxigênio, ela não tem ventilação suficiente. Por exemplo, se você pegar uma vela e sufocar ela apaga totalmente, rápido. Ela precisa de oxigênio. Agora, se assopra um vento muito forte, ela também apaga. Se o pavio não é na medida certa, ela também apaga. Se tem excesso de cera derramando, ela também vai se apagando, né? Então, o luto, ele tem esse mesmo sentir, né? Esse mesmo significado. A pessoa que está vivendo um luto constante, morre alguém, às vezes pelo próprio pai, pela própria mãe, que é uma coisa normal. É normal o pai e a mãe falecerem primeiro, né? Antes da pessoa que veio depois, né? Então, com a morte do pai ou da mãe, tem pessoas que começam a desenvolver diabetes. Tem pessoa que começa a desenvolver doença, né? Então, bem-vinda, Pati.
Patrícia, que esteve com câncer. Como é que você está, Patrícia? Está melhor? Você não pediu mais ajuda? Possivelmente, eu acredito que esteja bem. Veja que teu Instagram está cada vez mais florido também, né? Então, é como eu estava falando, né? A pessoa que vive um luto constante, o luto das perdas, né? A diferença que vai dar, qual a doença que vai aparecer com um luto constante, depende da gravidade do fato. Por exemplo, a medicina germânica, a gente fala, depende da massa do conflito, depende do impacto ou de quanto foi forte o DHS que a pessoa viveu, né? Então, para desenvolver um câncer, é como se a pessoa tivesse aquela vela acesa aqui, a vela já está com a chama meio fraquinha, mas ela está acesa, né? Tô usando o copo d'água porque não lembrei de trazer a vela e eu achava que minha convidada viria, né? Então, mas a gente sempre está preparado para os imprevistos, é assim que a gente se adapta, né? Então, uma vela que está aqui com uma chama já um pouco frágil, ela já está um pouco debilitada. E você pega e sufoca ela totalmente, ela vai apagar rapidinho. Nesse sentido, é o câncer maligno, por exemplo, né? A pessoa perde totalmente o oxigênio da vida dela quando ela tem um DHS que causa o câncer. Beth, muito bem-vinda. É como se ela tivesse perdido todo o ar que entra nos pulmões. Tanto que a metástase de qualquer câncer, a metástase mais comum é câncer no pulmão, que a medicina germânica também explica certinho, porque a pessoa desenvolve um câncer no pulmão ou no fígado depois de um outro câncer, porque dá metástase ali, né? Então é porque o câncer ele tira totalmente o oxigênio. Então, diante da morte de um filho, o Dr. Hammer, quando pesquisou a medicina germânica, logo depois ele desenvolveu um câncer maligno, ele e a esposa. Por quê? Porque na fase do luto, aquele foi um impacto tão forte na vida deles que tirou totalmente o chão deles, né? E o que desenvolveu? Por que o Dr. Hammer desenvolveu o câncer na próstata? Porque o filho foi embora antes do pai. O que o pai faz numa situação dessas? O corpo vai tentar gerar um novo filho. Ou pode ser na intenção de devolver a vida para o filho, né? Ou também de gerar um novo filho, uma nova vida. Porque um pai faz isso por um filho, ele dá a vida dele pelo filho, né? Então, diante de um luto, de uma perda, um homem ele pode desenvolver o câncer da próstata logo depois da perda de um filho, né? Depois da morte de um filho, né? Ou também um filho que vai para as drogas, né? Um filho que se perde, porque depende muito da percepção desse pai, né? Se o pai entende que um filho por exemplo, o filho que assume a vida homossexual, se o pai não consegue olhar para isso como algo natural, como uma escolha, mesmo que para o pai seja difícil, mas ele não consegue olhar para isso como algo que faz parte da natureza, que o filho precisa ser respeitado, depende do jeito que o pai olhar para isso, ele pode desenvolver um câncer na próstata ou qualquer outro órgão, dependendo do jeito que ele olhar para isso. Opa, minha convidada chegou, olha só. Fui fazendo o improviso por aqui. Marciele. Improviso, consegui falar 10 minutos sem preparar a live, pensando que a Marciele ia aqui me socorrer. Em outros tempos, eu teria fechado, teria ligado para ela e Bom dia, minha amiga. Bom dia. Minha amiga, meus amigos que estão aqui, me perdoem o atraso. Eu estava em entendimento. Eu acredito, sim, mas eu acho que eu consegui dar um tom porque o pessoal Conseguiu? ficou, Obrigada, né? Silvina, Vocês obrigada. E eu não conseguia nem parar para falar com você, que eu estava tranquilo, atrasada. tranquilo. Eu sobrevivi, eu não desenvolvi uma diabetes por causa disso, não entrei na síndrome do pânico, por causa do teu abandono, consegui sobreviver, né? Então, tudo são sinais, tudo que nosso corpo passa diante de um abandono, por exemplo, a Marciela me abandonou sozinha aqui.
Se eu entro em pânico, eu não vou continuar, porque esse era meu padrão anterior. Se eu não continuo, se eu paro aqui, é porque o medo de não dar conta é maior do que a vontade de dar E fez com certo, né? maestria. Fez com Eu acho que sim. maestria. Imagina que eu peguei o copo de água e fingi que era uma vela, tá? Quem ficou é porque Que fez sentido. lindo! Que lindo! Então, eu estava falando Silvina, sobre os impactos do luto, né? Porque se o luto é muito repentino, que nem o Dr. Hammer, foi algo assim que tirou o chão dele, né? Não exato. aprofundei muito, só falei, né? Uhum. Então, depende o jeito que impacta, depende a massa do conflito, pode desenvolver um câncer maligno, repentino, muito forte, e depende, É, pode dar um câncer benigno, pode dar uma outra doença, e dependendo, pode dar uma diabetes, dependendo, pode dar um Alzheimer rápido, pode dar um Alzheimer lento, né? Então, exatamente. era Então, mais ou tudo vai menos depender da percepção da pessoa perante o conflito, perante aquele isso. drama mental que ela vivenciou. Mas eu Uhum. preparei um conteúdo para compartilhar com vocês, É difícil. e eu extraí desse livro aqui, ó, da Bernadette. Nova abordagem terapêutica. Esse livro é muito bom. A Bernadette, ela tem várias especializações e ela traz aqui o que Sellam fala sobre o luto. Sellam, ele fala sobre essas nove etapas clínicas do luto. Eu até fiz uma breve anotação aqui, de umas 3 páginas, quero compartilhar se dá tempo. Então, esse luto, essa fase que eu passei, esse momento que foi difícil, que foi impactante, que foi dramático e eu vivi em solidão, ele faz algumas alterações em mim. Nós já sabemos que essas alterações, elas vêm aqui como doenças, mas eu também, a nível psicológico, esse luto ele vai ter fases, que são fases importantes e que eu vou precisar viver cada fase. Eu posso comparar o luto com as fases da gestação. Tá? Posso comparar o luto como as fases da gestação. O início, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, sabe? Eu posso comparar o luto a isso. Então, quando o Sellam fala da primeira fase do luto, ele fala da negação. A negação mantém a pessoa, as pessoas e as coisas. Como é que é aqui? Quando a pessoa está nessa fase da negação, ela mantém todas as coisas da pessoa como era. Sabe aquela pessoa que o filho morreu, ela mantém o quarto intacto. Essa pessoa, ela não saiu da fase primeira do luto, que é a fase da negação. Então, ela mantém o quarto, ela mantém as coisas como estavam. Eu atendi uma vez uma mulher que a filha faleceu, tinha 15 anos. O quarto da filha estava intacto. Ninguém podia entrar no quarto, aquilo virou um santuário. Essa mulher, ela não saiu dessa fase. É porque ela Então, tem esperança que inconscientemente a pessoa que guarda a roupa do marido que já morreu, do filho do aborto, por exemplo, às vezes a pessoa começou a fazer um enxoval, o filho não nasceu, a pessoa que guarda isso para o próximo filho, né? Ou para que guarda essa lembrança, no sentido assim, ela tem uma esperança inconsciente que a pessoa volte, né? Por isso uma que é esperança, negação. exato, é uma esperança inconsciente que a pessoa volta e também é uma forma de proteger-se. Sim. Para não sofrer, É né? um mecanismo de proteção. A negação, ela é a primeira fase do luto, essa fase clínica do luto, é uma forma de me proteger. Por isso que é muito importante, quando alguém da nossa família morre, é muito importante você conseguir ir lá, tocar na pessoa, sentir. Por que que o velório, ele tem essa duração ali, aquelas horas? Justamente é para o nosso cérebro entender essa nova realidade. Nós precisamos entender essa nova realidade, porque lá na frente se eu não entendo, eu vou me associar a esta verdade daquela pessoa que morreu. Tem pessoas que elas fazem associação ao morto, então ela morre junto. Tem várias pessoas que morrem junto com a pessoa. Então a Sim. vida dela morreu.
Então, essa é a primeira fase da negação. Segunda fase do luto, para vocês que estão nos assistindo, a segunda fase é a negociação. Aqui vem os questionamentos. Por que meu filho? Por que meu pai? Por que minha mãe? Por que agora? Por que o meu bebê? Por que desse jeito? Por que desse jeito? Por que uma pessoa tão boa? Por que ele? Aqui vem os questionamentos. Vem a negociação. Deus, isso não é verdade, Senhor. Traz essa pessoa de volta, sabe? É a fase da negociação. Senhor, se o Senhor trazer essa pessoa de volta para mim, eu vou ser uma pessoa diferente. É a fase da negociação. E o que nós precisamos entender é que todas as fases e são fases importantes. São fases que todos nós iremos passar. Quando eu pulo, negligencio uma fase, não me conecto com essa fase, aí eu vou arranjar problemas. Então, entender a fase que eu estou é muito importante para que eu possa me entender, ressignificar o que eu preciso ressignificar e seguir em frente para a próxima fase. Porque eu gosto bastante do Celan, que ele coloca 9 fases. Quando a gente estuda as 5 fases do luto dentro da psicologia, são 5 fases. Eu gosto muito do Celan fala sobre essas 9 fases. Eu acho que é completo, tá? Abrange mais, né? Então, Abrange mais. Depois que eu passei pela fase da negação, eu neguei tudo. Não, meu Deus, não é verdade. Não é verdade, né? Vem a fase da negociação. Porque essa pessoa. E agora vem a terceira fase, a fase da raiva. Na fase da raiva, vai ter a cólera, aqui existe a ira interior, a raiva latente, o sentimento de injustiça. Por que fizeram isso? O médico deveria ter salvado. Essa doença foi o câncer que matou. Aqui é a raiva. Aqui Deus não existe. Uhum. Foi o Covid é do mal, o Covid é do diabo, porque é isso e porque é aquilo. Aqui é a hora da raiva. É importante que a pessoa expresse essa raiva, super importante, porque se ela não expressar, quais as doenças que ela irá desenvolver? Vamos falar um monte. Problemas de estômago. Vamos pensar assim que a pessoa ela não expressa essa raiva. Existem formas de expressar essa raiva, né? A pessoa não expressa, vai afetar o seu estômago, vai afetar o intestino também, vai afetar o pâncreas, vai afetar o fígado, vai afetar a vesícula biliar e esqueci de algum órgão. Os dentes. Os dentes. As unhas. Os dentes. As unhas. Nossa. Cabelo. Uau. Vamos pensar no que pode. A raiva, indiretamente, ela pode afetar qualquer órgão, né? Ela pode causar outros, indiretamente. Mas esses que você citou, para começar, e os dentes, são os que são diretamente afetados. Diretamente. Né? Então, essa raiva precisa ser compreendida. É uma emoção que está presente. Ela faz parte, afinal de contas, eu perdi, entre aspas, alguém que eu amo, alguém muito importante para mim. Então, coisas que eu não posso dizer para a pessoa quando ela está no momento da raiva. Olha, você não pode sentir raiva, você tem que aceitar. Não é momento de falar isso. Não é momento. Só dê o seu ouvido para a pessoa te ouvir. Ela precisa expressar o que ela está sentindo, porque é um momento e é uma fase onde ela está muito chateada. Então, ela precisa de alguém que ouça ela e que não diga o que ela tem que fazer. Ela precisa só que alguém escute ela, escute a sua dor. Ponto. Para que ela também possa secundariamente vir a escutar a sua própria dor. Mas a maioria das pessoas, as pessoas que ficam doentes mesmo, elas ficam presas nessa fase, elas não vão para a próxima? Essa fase aqui fica muito preso e não sai daqui a terceira fase, só que a fase agora, a quarta fase, é uma fase que aprisiona bastante as pessoas, que é a fase da tristeza.
A tristeza, ela passa, segundo Sela, por 5 etapas, tá? 5 etapas a tristeza. Então, a fase da tristeza é uma fase que as pessoas ficam presas ali e elas não conseguem sair, e aqui nós vamos desenvolver as depressões. Aqui nós vamos fazer conflito de coletor renal nessa fase da tristeza, quando ela não for bem administrada, quando não for bem elaborada. Então, as fases da tristeza, primeira fase da tristeza, vem o abatimento. No abatimento, esse abatimento ele é psicológico. Ele apresenta-se como falta de ânimo, tá? É algo primário. Ai, não tenho mais ânimo de nada, perdi a vontade, né? Perdi a vontade. A segunda etapa da tristeza é a tristeza normal. Essa fase, ela também é psicológica, a pessoa ela ri quando ocorre uma morte, porém aqui ela leva uma vida normal nessa fase. A terceira fase da tristeza é a depressão. Aqui acontece uma reação química mesmo, não é só psicológico, aqui é endógena também. Aqui a pessoa ela começa a perder tantas coisas. É uma fase assim que aqui ela precisa buscar ajuda. Se ela percebe que ela está presa nessa fase, ela precisa de ajuda terapêutica para que ela possa sair, porque muitas vezes ela fica num abismo e ela não vê saída nesse abismo. É um poço. E a quarta fase é a fase da melancolia. Essa fase da melancolia é um grau de tristeza bem profundo. É uma tristeza muito profunda. A pessoa não tem aqui vontade de viver, porque ela saiu da fase da depressão e veio para a melancolia. Ela perde completamente a vontade de viver, a vida social dela não tem mais. É um estado de depressão permanente. Permanente. E eu digo que aqui nessa fase em especial, nós vamos ter a associação, que nós chamamos de associação. Eu me associo à pessoa que morreu. Eu morro junto com a pessoa. Essa fase aqui, muitas pessoas param nela e se associam ao morto. Quando a pessoa vive luto sem perder pessoas. Sim, isso é possível, porque nós estamos falando de luto aqui de mortes de entes queridos, mas pode ser, esse luto aqui serve, gente, Só de para tudo que imaginar você a perdeu. morte de alguém, Só a de pessoa já entra imaginar a morte de alguém. Silvina, aqui também vai entrar, por exemplo, eu perdi minha casa. É um luto? é uma É um morte. processo? Eu perdi um negócio, eu perdi minha empresa, aconteceu alguma coisa, eu perdi minha empresa. Olha quantas pessoas perderam empresa na pandemia e estão nesse luto ainda. Então, esse luto ele pode ser, sim, bens materiais também, tá? Presenciei pessoas assim, dor de vesícula, dores pelo corpo. Sim, vai ter sintomas igual. Porque o nosso cérebro ele não vai discernir se é uma pessoa, um ente querido ou um bem. Para mim é importante igual, né? A aposentadoria é um luto. Eu desenvolvi a gordura no fígado, a diabetes, quando aposentei. Aí ela tomou força, porque era o luto, porque eu tinha segurança enquanto eu estava concursada ali. Eu estava mais segura, eu estava mais próxima. Então, uma morte. Entender que a gente É uma morte de aposenta uma fase da vida. Sim, passou de fase e não conseguiu ver a parte boa da fase nova, ver a parte boa só da antiga, né? Então, olha para a fase nova com melancolia, com tristeza e não vê a positividade nisso, né? Aí não precisa ter morte envolvida, né? Eu me lembro de uma vez, uma carta que um pastor escreveu para uma mãe que perdeu a filha, que a filha era jornalista, uma filha maravilhosa, recém casou a filha. E bandidos vieram, sequestraram essa filha e foi um sequestro seguido de morte. E ela mandou uma carta para esse professor, para esse pastor, dizendo assim: pastor, eu não consigo voltar a falar com Deus depois que a minha filha morreu. Foi injusto. Deus não podia ter permitido que isso acontecesse com ela. E aí ele começou a escrever uma carta. Gente, eu perdi essa carta. Eu achei essa carta tão linda. Ele começou a descrever assim, ó.
que ele também não concorda que Adão e Eva têm um pecado. E ele começou a escrever tudo. Eu não concordo que Caim tenha matado Abel. Já Eu não vi. concordo que João Batista tenha morrido dessa forma. Eu também não concordo que Jesus tenha sido crucificado como foi. Eu também não concordo. E aí ele fala, eu digo isso não como alguém que não experimentou a perda de alguém. Ele perdeu o filho dele. E aí ele falou, mas a gente não, nós precisamos aceitar. Aqui é que está a aceitação. E ele fala algo muito interessante, que é um ganho e que nós, no momento que nós estamos passando por essas fases aqui, nós não prestamos atenção nisso. A gente só vai prestar atenção nisso lá na 9ª fase, nesse ganho. O meu ente querido, no momento que ele morre, ele está com Deus. Só que eu não consigo ver esse ganho aqui, nestas fases primárias aqui, eu não vou conseguir. Eu vou conseguir ver este ganho que eu não perdi, porque eu não perco alguém para Deus. Se assim você crê que as pessoas que nós amamos, que nós viemos do céu e vamos voltar para o céu, eu não perdi as pessoas que eu amo, porque eu não perco para Deus. Não existem perdas para Deus, existem ganhos. Eu ganhei. E a pessoa está lá com Deus agora. Eu só vou precisar aprender a viver sem ela aqui. E aqui, esta vida aqui, eu digo que é uma porção muito pequena diante da eternidade, que é gigantesca. Daqui a pouco eu volto para lá também, porque eu também vou experimentar a morte. E eu também voltarei para a casa do Pai, assim como a pessoa que eu amo. Meu pai já voltou para casa. Minha avó, que eu amo demais, voltou para casa. Meu avô voltou para casa. Muitas pessoas que eu amo muito voltaram para casa. E cabe a mim agora aceitar. Aceitar. E aceitar é a fase lá na frente que a gente vai ver. A Catarina perguntou se o término de um relacionamento também é um luto. Sim, também é um luto. Aqui, ó, todas as fases se aplicam para fim de relacionamento, o que também é uma construção de uma história, né? Então, a última fase aqui, voltando aqui da tristeza, é a desesperação. A pessoa ela perde nessa fase completamente a vontade de viver. Esta fase é uma fase, como diria Davi na Bíblia, aqui é o vale da sombra da morte. Aqui é um momento muito difícil. Aqui a pessoa não vê mais sentido, porque outrora ela fez a associação, ela se associou à pessoa que morreu, e ela agora literalmente está morta, como aquela pessoa que morreu, tá? E aí depois vem a 5ª fase. Depois da tristeza, que tem 5 fases, vem a 5ª fase, que é a explicação. Essa fase começa a aliviar. Essa fase começa a aliviar. Aqui nós tentamos explicar o que aconteceu. Aqui nós explicamos porque nós queremos entender o que aconteceu. Então nós vamos explicar, olha, o meu pai faleceu, porque veja bem, ele teve um infarto, veja assim, olha, ele teve um acidente há 2 anos atrás, do qual ele não morreu. Ele teve tempo, nós tivemos tempo de ficar com ele. Aqui é a fase da explicação. E eu vou explicando, até para eu entender. Puxa, mas ela viveu muito, é isso mesmo. E eu vou explicar. Essa é a fase da explicação. Depois vem a 6ª fase, que é a fase da compreensão. Aqui, de fato, eu vou compreender. Eu vou compreender. Nós passamos da incompreensão para a compreensão. Aqui vem algumas perguntas, por que eu, por que agora? E aqui nesta fase, se nós ficarmos presos nesta fase da compreensão, né, nós vamos ficar a vida inteira querendo entender e nunca ficaremos satisfeitos. Aqui nessa fase, a pessoa começa. Tem pessoas que vão para o espiritismo tentar falar com o morto para tentar entender o que aconteceu, porque é a fase da compreensão. É a fase da compreensão, é tentar entender. Preciso entender o que é isso aqui. O que aconteceu? Tem pessoas que a mãe morreu 20 anos e ainda tentam entender do que ela morreu, né? Ainda tenta entender. É a fase da compreensão.
Depois da compreensão, vem a fase da expressão. Na fase da expressão, nesta fase, vem o choro. Essa fase vem o choro. E se vocês analisarem depois, no dia do luto, a gente passa por todas essas fases. Só que depois do velório, nós vamos passar por elas fracionadas e um pouco mais esmiuçadas. Vai ter dia que eu vou estar lá na fase da tristeza, vai ter dia que eu vou estar na fase da raiva, e a gente vai oscilando até que a gente vá se resolvendo. Mas por que a gente traz isso tudo aqui? Para você entender que fase você está e saber que você vai sair dessa fase. É uma fase. Mostra o livro. A Paty está pedindo para você colocar o autor. Mostra o Ó, livro onde você tirou, né? Não dá para ler. Lê Nova tudo. abordagem terapêutica, da Bernadette. Depois eu vou escrever nos comentários. Você É compartilha e eu vou escrever o nome do livro no comentário. Esse livro é muito bom, tá? ótimo. Ele é um livro assim para terapeuta, mas ele pode ser lido para todo mundo. Uhum. E aí, nessa fase aqui, pessoal, da expressão, é muito importante que eu, por exemplo, eu estou nesta fase da expressão, estou expressando, estou chorando. Aqui é muito importante eu ter pessoas que escutem o meu choro. Eu também tenho que acolher o meu choro, entender que eu estou nessa fase, então se permitir chorar. Aqui tem que se permitir sentir a dor. Aqui tem saudade demais da conta. Aqui nessa fase vai ter saudade. Então, tu se permita chorar. Se permita viver esta fase. Porque depois dela, vai ter mais duas fases que são extremamente importantes. Depois dessa fase, vem a oitava fase, que é o deixar ir, que é o soltar e perdoar na serenidade. Aqui, aqui é a fase do aceitar e do concordar. É aceitar que chegou o momento, aceitar que chegou a hora dela voltar para casa, aceitar. Esta é É a uma fase fase já, da já mais aceitação. evoluída. Muita gente não chega aí, né? Tem muita gente que não chega aqui, mas é uma fase muito importante. E a última fase, para fechar com chave de ouro, é a fase do refazer e do reinventar a vida sem a pessoa. Só que se a pessoa não passou por todas essas fases, ela não vai refazer e reinventar a vida. Nessa fase aqui, o luto chega ao fim. Perceba, vai ter tristeza, vai ter dor, vai ter raiva, porém vai ter aceitação interna. E aqui, quando há aceitação interna, a vida continua e segue o seu caminho. E aqui eu posso, na hora do refazer e do reinventar a vida agora sem a pessoa, eu olho tudo que eu vivi com essa pessoa, todos os momentos bons que eu vivi com ela. Nessa fase aqui eu percebo quantas coisas essa pessoa deixou dentro de mim e que jamais vão morrer. Jamais vão morrer. Eu digo que as pessoas elas não morrem, a não ser que você mate elas dentro do teu coração. Porque quando você entende que a pessoa ela tá ali, por exemplo, o meu pai já faleceu, meu pai já cumpriu a fase dele, né? Já foi, já voltou para casa. Quando eu entendo isso, puxa, meu pai já foi, meu pai, esta fase já foi. Então, eu tenho pouquíssimas memórias do meu pai, porque a gente viveu até os 8 anos juntos e depois a gente não viveu mais juntos, né? Que eles se divorciaram. Mas eu me agarro em todas as memórias que eu tenho dele. E eu guardo essas memórias, porque é um jeito de manter o meu pai vivo dentro de mim, dentro do meu coração. Tem pessoas que falam, eu quero esquecer. Não, não esqueça essa pessoa, senão você vai desenvolver Alzheimer, por favor. É, aí tá explicado, né? Porque tanta gente quer entra em Alzheimer. Alzheimer tá aumentou 55% nos últimos anos, né? Então Porque é eu quero esquecer. porque as Como é que você pessoas, vai esquecer uma pessoa que foi importante para você? As pessoas a são maioria das importantes para a pessoas gente. fica preso lá na negação, né? Lá na Fica negação. lá nas primeiras fases do luto, fica presa e vive eternamente, que nem a Paty, acho que a Paty comentou que sabe pensar que a mãe vai morrer, é, é
já sofre, né? É natural isso, né? Só que um adulto entende que a mãe, o normal é a mãe falecer antes, né? Então, que nem você fala, voltou para casa do pai. É o certo. Porque já pensou se todo mundo ficasse? A minha mãe faz 3 anos que foi, meu pai fazem quase 20 anos. E eles viveram muito bem a trajetória deles, né? Faz pouco tempo, numa constelação, que eu percebi que eu ainda estava querendo ir atrás do meu pai. Porque tem uma fase do luto aí que você falou, a quarta fase, eu me negava a expressar minha raiva do meu pai, das É, coisas que eu não consegui. Tipo assim, eu endeusei meu pai tanto que ele era tão perfeito que eu não olhava para as raivas que eu sentia da partida dele, e da vida dele também, né? Então a gente fica presa e a gente percebe isso em pequenos detalhes, não é assim, ah, eu só quero morrer, eu quero morrer. Não é forte assim. Se a gente se sabota, se a gente não tem coragem de levantar às 6 horas da manhã para fazer uma atividade física, tudo isso é um significado de que é melhor ficar deitada, morrendo aos pouquinhos, do que morrendo viver. aos É por ali. pouquinhos. Eu morro com É, você. se você, isso, se você prefere ficar deitada mais tempo do que em atividade, em movimento, você está dizendo, é mais gostoso ficar do jeito que você está, né? Eu me Então, associo a você. Eu me associo a você. Eu morro com isso, você. Eu prefiro sim, morrer com você. E morro junto por quê? Porque não aceitei ainda. Não aceitei a fase. Eu digo que sim. o mais difícil para nós que ficamos vivos é aceitar as escolhas da pessoa. É, Porque a gente sabe que existe o livre-arbítrio, que é algo que Deus nos deu, e todos nós temos esse livre-arbítrio e o poder da escolha de decidir o dia que vamos voltar para casa. sim. Esse poder está na nossa mão. Nós escolhemos, Isso consciente ou inconsciente. para nós terapeutas, isso é um aprendizado que a gente tem que todos os dias aprender de novo, respeitar o livre-arbítrio da pessoa em relação à vida dela, à jornada dela, né? Hoje de manhã ainda estava falando com uma terapeuta que pessoas que estão ali morrendo de câncer, estão morrendo das doenças, e a gente tem tudo que ela precisaria, mas ela não aceita a nossa ajuda, né? Então a gente precisa contar para as pessoas que existe solução para esse câncer maligno, existe solução para diabetes, existe solução para Alzheimer, existe. Essa obrigação nós temos, porque a gente descobriu isso, né? Só que a É, gente não pode obrigar a pessoa a querer fazer a não, trajetória de cura, porque ela tem que escolher o caminho dela, né? Então tem pessoas que dói. Eu perdi pessoas assim muito próximas de mim, faz pouco tempo que morreram, né? Mas dói. Só que a gente tem que viver a mesma fase do luto que você trouxe aqui. A gente tem. No começo a gente fica fazendo negação. Ela não precisava ter morrido, ela não precisava. Ela morreu eu porque ela podia foi teimosa. ter feito mais, né? É, Aquela... eu podia ter feito mais. Se eu tivesse insistido mais com ela, talvez ela teria aceito o meu tratamento. É a fase da negação, né? É. E essas fases do luto E que você trouxe. a conexão com a realidade sempre me libertará. Para que eu possa passar de uma fase da outra, eu preciso me conectar com a realidade. E só existe uma verdade. Essa pessoa ela não vai mais voltar. Eu vou precisar aprender a viver com todas as memórias que eu tenho dela dentro de mim. Porque há uma responsabilidade nossa em manter essa pessoa viva. Eu acho interessante você colocar a pessoa que morreu no passado. É interessante. Eu não gosto, não. Meu pai é assim. Meu pai não deixou de ser, gente. Meu pai é assim para mim. Ah, meu pai é assim. Por que você coloca no passado a pessoa? Ué, ele continua sendo. Ele é para você, sabe? A gente não pode ir matando as pessoas dentro da gente, porque a gente mata as pessoas dentro do nosso coração. Sim. A gente vai no velório e pergunta: era tua mãe? Era teu pai? É. E é interessante assim, ó, a semana passada atendi um caso de uma mãe que perdeu uma filha de 35 anos, filha única, médica. Então, assim, é uma dor que não tem nem nome, né? Porque quando você perde o marido, você fica viúva. Quando você perde o pai e a mãe, você fica órfão. E quando você perde um filho, o que que você fica? Não existe o que dizer, não tem nome para essa dor.
pelo tamanho dela. Então, não tem como mensurar a dor do coração dessa mãe. E ela, no momento ali do velório, ela estava tão preocupada em consolar as pessoas, porque vieram muitas pessoas para o velório da filha. A filha é uma pessoa muito amada. Ela é. Ela não vai deixar de ser amada pelas pessoas. E ela se preocupou tanto em ficar ali que ela nem se aproximou do caixão da filha. Ela ficava consolando as pessoas e ela não consolou a dor dela. A E aí autoproteção, nós né? fizemos, nós fizemos nesse momento terapêutico dela, nós fizemos o momento dela, do luto dela em relação à filha. E aí ela pôde, assim, de forma terapêutica, poder expressar, poder chorar a dor de ter perdido a filha, porque é a dor de uma mãe, é o coração de uma mãe que está ali, não é brincadeira, é muita dor. E aí nós fizemos isso, ela chorou muito, 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 ela chorou aquele choro da alma, aquela angústia. E foi tão interessante que aí ela conversou, falou com a filha, falou para a filha tudo que a filha ensinou ela, porque a filha viveu 35 anos, mas viveu 100, do tanto que deixou um legado lindo. E ela pôde, assim, expressar para essa filha o quanto essa filha é importante para ela. E o quanto a filha deixa um legado lindíssimo que jamais vai morrer. Olha isso, jamais vai morrer. A filha está viva. A filha está viva. Nós criamos uma estratégia para ela fazer algumas coisas que ela aprendeu com a filha. Por exemplo, a filha era muito assim de aproveitar a vida. Né? Ela era muito assim de viajar, ela gostava. Então, assim, ela fez um acordo assim com ela que ela vai aproveitar a vida agora para manter essa filha viva dentro dela. Então, olha, isso é refazer, isso é reinventar. Vamos fazer algo bom agora com isso, com essa dor, né? Então, ela falou assim para mim que saiu uma dor do peito dela, saiu uma dor do peito dela muito grande, que é o luto ali, é o luto reprimido, né? Aquele luto que estava ali, aquela dor que não foi acolhida. O luto é uma dor que precisa ser acolhida e é uma dor sagrada. sim. É É uma dor você, sagrada. você contando agora me veio assim à memória aquelas mães que sonham em ter filhos e chegam na menopausa, na última fase, a última esperança de vai embora, né? E aqui eu conheço bastante mulheres assim, porque a mulher moderna é assim, até os 30, 35 ela está estudando, ela está fazendo a vida, depois eu vou ter filhos. Aí o corpo já está acostumado a muito antes que o filho normalmente não vem mais, né? Aí quando a mulher chega nos 40, 45, está cada vez mais desesperada, porque aquilo não vai mais acontecer, né? Então o luto que a mulher vive ali, vive essa fase, é como quase como a dor de... Quase não, não tem nem comparação, né? Mas é um luto grande também, É a um luto mulher grande. saber, é um luto grande. A mulher saber que ela chegou na menopausa, que ela encerrou a parte fértil, que agora ela vai ter que reinventar a vida dela. E se ela não viver esse luto da fase que passou, na menopausa ela vai ter muitos sintomas de menopausa, de não aceitação dessa nova fase, né? Porque ela não passou todas essas fases do luto que você trouxe. Ela Exatamente. ficou na negação, na raiva, em alguns, apegada em alguns, né? E eu lembro quando eu cheguei na menopausa, eu disse, nossa, ainda bem, eu já tenho 2 filhos, né? Eu já cumpri. Então, quanto isso foi uma fase leve para mim, chegar na menopausa, né? Agora, quando a pessoa tem muitos sintomas de menopausa, pode saber que tem dor de lutos não vividos ali, né? Isso. Menopausa tem lutos não vividos. Tem muito disso. Problemas de útero, mulheres, vocês que estão aqui ouvindo e as que vão ouvir depois, mulheres que têm problemas de útero, tem que investigar esses lutos que foram reprimidos, lutos não vividos, tá? Aquele filho que talvez você sonhou e que ele não veio. Aquele projeto que talvez você queria fazer tanto e você não conseguiu fazer, isso é um filho imaginário para você. Sabe, aquela casa que você tanto sonhou na tua vida e que ela nunca chegou.
vez, aquela pessoa que você tanto queria mudar e que você não conseguiu, porque nós não mudamos ninguém, só mudamos a nós mesmos. Isso é um luto. Então, assim, problemas de útero não é ir lá e tirar o útero, mulheres. Não caiam nessa conversa. Não caiam nessa conversa. Ah, tem que tirar o útero. Não tem que tirar o útero. Não tem que tirar nada. Tem que resolver. É, Porque esse, tirar não vai resolver o problema. essa é a parte assim nossa, quanto que é desafiador porque as pessoas, tem um problema, tira o órgão, né? Crianças, tá com problema na vesícula? Ontem o Tira menino a que vesícula. problema na vesícula, vamos marcar a cirurgia? A primeira pergunta que a família pergunta, vão tirar, né? É porque querem, acreditam que tirando o órgão resolveu, né? Então, tirar o útero é Não tirar vai a capacidade resolver. da cura, né? Não vai resolver. A dor tá ali. Eu, por exemplo, Silvina, eu não tenho vesícula. Eu tirei a minha vesícula. Eu caí nesse golpe aí da vesícula. Sim, Confesso que. Tá, eu não tenho vesícula, mas olha que interessante. Fiz uma microfisioterapia esses dias atrás e a minha vesícula estava ali. A energia da vesícula está ali e eu continuo fazendo conflito por causa da vesícula. sim, Então eu não tenho órgão, mas eu continuo fazendo o conflito. sim. Então, tirar amígdalas também, Helenita. Não se tira amígdalas. Se faz a pessoa expressar a dor, expressar o que ela quer. Não se tira nada. A Eu, medicina moderna, ela esqueceu. Eu digo que eles são vendedores de remédio. É basicamente assim: vendedor de remédio e cirurgião. sim, Porque o médico antigo, a medicina antiga, olha como era, o médico conversava com a pessoa, entendia. Às vezes passava até uma medicação ali, mas era algo assim que nem precisaria passar. Por quê? Porque ele deixava a pessoa contar o que ela estava vivendo. Essa é a medicina lá do Sócrates. Essa é a medicina do Sócrates, do Hipócrates, que se perdeu ao longo do caminho. E aí vem, graças a Deus, a medicina germânica que traz toda essa essência da medicina, né? traz de volta A aquela essência da medicina medicina de antiga, né? volta. Sim, A medicina antiga, que é a medicina do escutar, do escutar, do sim, escutar, do encontrar as soluções, do encontrar realmente a origem do problema. sim. Você falou de tirar o órgão, né? Eu estou atendendo uma mulher, já fiz várias sessões. Ela teve quarta vez, primeira câncer que ela teve de seio, ela tirou completamente o seio, né? Quarta vez que o câncer volta ali na parte onde estava o seio. Ele vem na pele, né? Ele vem ali, né? É câncer de seio, né? O diagnóstico sempre é o mesmo, né? Ele vem de novo no mesmo lugar. Por quê? Porque não resolveu o problema que causou. E aí, Exatamente. com 3 sessões, agora ela estava só em fase paliativa, ela estava em casa esperando a hora da morte, já faz 4 meses, né? E, Nossa, e sim, então, eu sou terapeuta da diabetes, mas a diabetes é algo que eu trago aqui no Instagram. Mas a diabetes junta câncer, ela junta todos os outros sintomas, né? Então a pessoa vai para casa porque não tem mais um câncer quando volta é recidiva, não é metástase, né? Então o câncer volta de novo no mesmo órgão, seu órgão não está mais ali. Mas é porque a é, dor da pessoa que causou o primeiro câncer estava ali. Então, com 2 sessões, já foi fazer de novo a PET scan lá, não tem mais o câncer, né? Então agora que só está na lindo. fase. Então, é a pessoa se permitir. Só que tem Por isso pessoas que eu falo que a medicina germânica ela é sagrada, porque quando nós pensamos no nosso trauma, o trauma ele é sagrado. Eu falei aqui do luto que é sagrado, porque é sagrado, gente. O trauma é sagrado. Vê, na Bíblia tem um versículo que eu acho muito interessante, lá em Isaías. Isaías fala assim: o Senhor ele fez a ferida e a curará. Olha que interessante. a segunda Se o Senhor lei fez a ferida, biológica, se o Senhor fez a ferida e a curará, olha que interessante isso. Então Deus permitiu, porque o trauma tem função na nossa vida. A dor, ela tem função na nossa vida, e função importantíssima. E quando
quando eu nego a função, eu perco tudo. Eu perco o aprendizado, eu perco o melhor. Então, olha para os teus lutos que você não viveu. Qual a dor que leva o problema da vesícula? A quitutes. Lucilena. Lucilena. Qual é? Tu também tirou a vesícula. Vesícula tem muita questão de raiva indigesta, muitas questões, tem muita questão de não conseguir expressar. Eu sei exatamente quando eu desenvolvi a minha questão da vesícula, o guardar tudo para você. Guardar tudo para você. Achar que você pode pegar todos os problemas do mundo e tentar resolver. Aí tira a vesícula. Tira a vesícula lá com 20 anos, lá com 40, 50 anos tem diabetes. Será? O que é que deu, hein? Aí, assim, o que aconteceu comigo? Eu passei por uns estresses, assim, muito grandes ultimamente na minha vida e eu senti muita raiva. Eu senti muita raiva e faz parte a raiva. É uma emoção básica, ela faz parte da vida. E essa raiva foi indigesta para mim, então afetou a minha vesícula, tá? Afetou a minha vesícula, ok? Ok? É isso. Vamos trabalhar essa raiva. Raiva do quê, né? Sempre perguntar, raiva do quê? E é interessante, a raiva, ela vai afetar a questão da diabetes também. Sempre pergunta assim, quando você tiver com raiva, você vai fazer a pergunta, raiva do quê? Raiva do quê? Vai fazendo pergunta. Porque às vezes essa raiva, ela vai ter ali questões secundárias. Eu sinto raiva quando quando você sente raiva, Silvina? Eu sinto raiva quando eu não sou compreendida. E Sim, você sente raiva quando? Quando é mais ou menos nessa linha também. Por exemplo, eu quero algo e a pessoa quer me dar outra coisa, né? Então, é mais ou menos isso. Quando eu não sou aceita como sou, porque algo não dá certo. É nessa linha, normalmente. E quando eu não me sinto compreendida, como que eu me sinto? Vamos perguntando. Impotente. Impotente. E quando eu me sinto impotente, como eu me sinto? Amarrada. Amarrada. Aí a gente já vai percebendo, amarrada. Sentimento de amarrado vai ter varicosezinha aqui no tornozelo, Vai estourar sentimento de amarrado, me sinto amarrada, varicose nos tornozelos aqui. Tá nos tornozelos? Quando eu me sinto amarrada? Em cima das mãos também? Em cima das mãos também, me sinto amarrada. Quando eu me sinto amarrada, o que eu sinto? E aí você vai se perguntando, vai esmiuçando para você ir se entendendo. A menina perguntou, falou que o marido vai operar a vesícula. Não opera, trata as causas emocionais. Gente, é muito simples. É muito simples e é muito mais barato tratar as causas emocionais do que depois ficar como eu aqui. Eu gasto horror de suplemento. Eu tenho que suplementar vitamina D, vitamina K, vitamina A. Eu vou ter que suplementar para o resto da minha vida, porque contaram para nós que a vesícula era um órgão que não faz falta. Vesícula biliar, ela ela potencializa a ação de vitaminas importantíssimas. Ela está por trás da absorção, né? Ela absorve. Então, assim, ela não pode ser tirada. Não pode ser tirada. Não caia em conto de tirar a amígdala. Não caia nesse golpe, tá? É um novo golpe. Só que é um golpe legalizado. E aplaudido muitas vezes. A maioria das pessoas ainda continua aplaudindo, né? Nós vamos chegar a um tempo da medicina que isso vai ser entendido como algo que faz mal, sabe? Que faz mal e que realmente não resolve o problema, né? Já estão começando algumas pesquisas nessa linha, né? Já tem várias pesquisas. Você pode procurar no Google Acadêmico. Procura lá no Google Acadêmico
Efeitos colaterais, consequências de quem tira vesícula. Não precisa acreditar no que nós estamos falando aqui. Vai fazer pesquisa. Vá pesquisar e vá ver. Tem muita pesquisa boa e confiável que você pode confiar. Sim, porque Né? você vai no Google primeiro, lá tem esse problema na vesícula, a solução é cortar, né? E não Tem que ir mais a não fundo. é. Eu tenho uma amiga que apareceu uma lesão de esôfago e a indicação foi cirurgia. Ela acabou não fazendo, a gente fez o atendimento, a gente achou o DHS dela e aí ela não fez cirurgia. Ia tirar o esôfago fora. Olha a consequência disso. Olha as consequências disso. Então, assim, gente, tem que pensar bem. Eu vejo tantas mães tirando as amígdalas das crianças, né? A Helenita, isso é um problema. Gordura no fígado, gordura no fígado, a Helenita está perguntando. A gordura no fígado, fígado tem muita falta de comida, faltas em geral. Eu preciso construir uma capa de gordura, porque gordura para a biologia representa proteção, né, Sim. Silvina? Energia de vida, né? O fígado, Energia de vida. Então, essa gordura é um mecanismo de proteção. Os médicos falam que é perigoso, mas é uma estratégia da natureza de proteger. Eu vou guardar numa caixinha aqui o que eu tenho, mas é necessário trabalhar as faltas. Porque às vezes a pessoa ela teve muita falta de comida, por exemplo, na infância. Só que agora ela não tem mais falta de comida. Ela tem um trabalho, não há a menor possibilidade dela ficar sem comer. Só que o que a psique dela está mostrando para ela? Que ela vai ficar sem comer. Gente, é verdade isso? Sim. Não né? Não Por é exemplo, verdade. sim, a pessoa que tem câncer no intestino, no estômago, a metástase vai ser gordura no fígado, vai ser o câncer no fígado. Por quê? Porque quando você tem um câncer no intestino ou no estômago, você entende, agora eu não vou mais poder comer, vou ter que passar fome, porque eu não posso comer porque não vai digerir. Aí o que o fígado entende? Eu vou passar fome, né? Vai me faltar, vai me faltar energia. Eu vou passar fome, né? Então, nosso horário já acabou, Marciele. Ai, passou ligeiro. Então, a Lucilene está falando que a família teve muita falta de comer, né? Elenita falou, não, provável que que não é mais agora, não está mais assim. Mas tem pessoas que não tiveram falta, mas a mãe tinha comportamentos de que tem que guardar tudo, pai. Aquele pai assim que tem que o que você tem guarda hoje, você amanhã não vai te faltar. Tem as pessoas antigas que guardavam tudo, né? Então, a gente adota essa mesma crença do nosso pai e da nossa mãe em algumas coisas. E pode ser no fígado, Sim. né? Sim, Pode ser em alguma. sim. Pode ser em gordura corporal, né? Pode ser em Pode ser gordura corporal. Isso. Aonde a gordura está, diz muito sobre o conflito que o corpo está resolvendo. Sim, sim. Nossa, tanta coisa. Mas a Marcela vai estar de volta daqui a um mês. Já Eu temos vou baixar essa o live. próximo horário agendado. Isso. Eu vou colocar essa live aqui no YouTube, então quem estiver assistindo depois no YouTube também. Salva no meu Instagram também, por favor. Sim, sim. Mas eu coloco no YouTube porque daqui a um ano as pessoas ainda vão poder estar vendo, né? Então, Maravilhoso. as coisas preciosas, assim, no YouTube ficam mais guardadas e sempre dão resultados, né? Igual nos corpos. Se você tira a vesícula hoje, daqui a 20 anos você vai estar pagando o preço ainda, que nem você deve ter tirado há muito tempo, né? A conta está alta agora. A conta só vai aumentando. Por exemplo, você tira a Helenita, acho que falou sobre tirar a amígdala. Tirar a amígdala é a mesma coisa de se tirar todas as janelas e portas da tua casa e não querer que o ladrão entre, né? Exatamente. Perfeita colocação. Perfeito. Você põe o ouro ali na mesa, mas está tudo aberto, mas o ladrão não pode chegar, né? Eu não quero que o ladrão entre. Tirou as amígdalas. Meu Deus, que loucura isso. É como tirar as adenoides também. Ninguém perguntou, mas as adenoides também. Você tirou as janelas da sua casa e não quer que o ladrão entre. Não faz sentido isso. Mas é sempre interessante nós recebermos conhecimento, porque nosso Mestre Jesus já disse que o conhecimento e a verdade nos libertaria.
Pronto, fechou com chave de ouro. Eu tô amando aprender com as coisas com o mestre. Amanhã eu vou ter reunião da comunidade, segundo encontro Que da comunidade, as pessoas que estão saindo da diabetes. E eu vejo quanto aprender com o mestre faz a gente ter uma nova visão da vida, né? Então é isso. é, Obrigada. é isso aí. Que lindo. Obrigada pelo convite, minha amiga. Até Obrigada a logo todos mais. vocês que estiveram aqui com a gente. A presença de vocês é muito importante para nós. Imagina, hoje foi bonito também as partilhas, isso faz passar a hora muito rápido. É verdade. Beijo.